Vamos falar então agora algo sobre Sepete Araju. É famoso, muita gente cita algo dele, e para fazer isto eu vou ler aqui, vou simplesmente ler um artigo, um texto escrito pelo historiador, professor do programa de pós-graduação de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Moacir Flores. Moacir Flores escreve o seguinte: Sepete Araju, a criação do mito. Moacir Flores. Sepete Araju surge na história com a execução do Tratado de Madrid em 1750, que determinava a transmigração dos 7 povos para a margem oposta do rio Uruguai, onde não mais havia território vago para a construção de povoados, estâncias e lavouras. Não tendo para onde ir, os cabildos protestaram em cartas dizendo que eram súditos do rei de Espanha e que a terra fora dada a eles por São Miguel. Segundo o padre Renes, cura de São Miguel, o cacique Alejandro comandou o ataque ao forte do Rio Pardo e o capitão Sepete Araju chefiava a artilharia. Num ataque à patrulha espanhola, Sepete Araju foi morto em combate, de acordo com a descrição do padre Lustdorfer, e não assassinado. A construção do mito de Sepé se inicia com o poema Uruguai, de Basílio da Gama, em 1769, no qual o herói é Gomes Freire de Andrade. Aí começa. Simões Lopes Neto criou o poema Lunar de Sepé, em 1913, elevando o herói ao céu. Durante a campanha de nacionalização e democratização do Brasil, Mansueto Bernardi escreveu em 1946 o artigo O primeiro caudilho rio-grandense, mostrando Sepé como chefe eleito pelo povo. Nas missões, os índios comuns não votavam. Em 1957, Bernardi publicou um livro afirmando que Sepé liderou a primeira revolução democrática, defensiva de cunho social. Manuelito de Ornelas, em 1948, editou o romance de Araju, o santo herói das Tabas, imaginando Sepé noivo da Índia Jussara e como primeiro caudilho rio-grandense, exemplo moral para as novas gerações. Ornelas afirma que o Rio Grande do Sul é terra sagrada por ser marcada pelo sangue de Sepé. Não reporta ao sangue derramado pelos luso-brasileiros na conquista da terra que pertencia à Espanha. Walter Spalding publicou em 1956 a lenda Rio das Lágrimas, em que o jovem índio Sepé põe-se à frente dos índios cantando: esta terra tem dono e ninguém nos tira. Como não encontrei a frase em nenhum documento,
e nem em obras literárias anteriores, suponho que Spalding construiu-a com liberdade poética. Atualmente usam a imagem de Cepé como símbolo de luta dos sem terra e dos excluídos. Essa memória continuamente reconstruída incorpora novas interpretações de símbolos antigos de acordo com o imaginário político de seus autores. Considero o mito necessário, porque ele é um testemunho da identidade cultural de seu povo, mas, como historiador, não aprovo que o personagem histórico, Sepete Araju, seja manipulado em função de interesses de grupos, com ocultação de fatos históricos. Moacir Flores, professor do Programa de Pós-Graduação de História da PUC, Porto Alegre, texto publicado no jornal Correio do Povo, no dia 20 de fevereiro de 2006, a página 4. Comentando um pouco isto aí, eu quero chamar a atenção para isto. Uma coisa é fato histórico, personagem histórica. Outra coisa é ficção, poesia. Por exemplo, o poema de Basílio da Gama, Uruguai. O poema, outro, é liberdade do poeta criar personagens, atribuir-lhe papéis, os mais diferenciados. É lícito, é ótimo, é bom, faz parte. Escrever romance, criando personagens, como autores fizeram, o Moacir cita, é válido, é importante. Como hoje se criam novelas em todas as redes de televisão, temos 1, 2, 3, 4 novelas por dia. Estas personagens que os atores, as atrizes representam, não são históricas, não são reais, são imaginárias para a ficção. Assim é a respeito do personagem histórico Sepete Araju. Quando ele faz referência a derramou o seu sangue, por isso o solo gaúcho é sagrado, foi só o Sepete Araju que derramou sangue? E todos os demais, cerca de 5.000 indígenas mortos na mesma ocasião, na mesma guerra? E o sangue dos luso-brasileiros que conquistaram o Rio Grande, onde fica este? Será que não tornaram o solo do Rio Grande também este sangue sagrado? E eu pergunto mais, e o sangue do padre Roque Gonzalez, derramado em Caró? E o sangue do padre Afonso Rodrigues? Do padre Júlio de João de Castilhos? Do padre Cristóvão de Mendonça? Martirizados tremendamente em defesa do próprio indígena, de uma causa. Então, Sepete Araju morreu em combate. Quem diz que foi em combate foram pessoas que estavam presentes, testemunhas oculares. O Moacir cita, né? Os padres que estavam presentes viram, testemunharam e contam de que foi em combate. Foi um capitão. O que é um capitão? Capitão é hoje no nosso exército, um oficial entre o tenente e o major. Major é superior, tenente é inferior. Está o capitão.
a função normal dele é comandar uma unidade de um determinado número de soldados dentro do exército. Geralmente 3, 4, 5 pelotões formam um esquadrão, é o capitão que comanda este esquadrão. Então são alguns dados que eu quis chamar a atenção para que nós não usemos nomes de figuras históricas atribuindo-lhes outras funções e outros méritos e elevando-os ao céu como santos, que não são. Houve até um movimento, esses tempos, de canonização. Qual seria o mérito de Sepete Araju? Um índio, homem bom, como todos os demais indígenas, que foi se defender quando os exércitos de Espanha e Portugal invadiram o Rio Grande do Sul a partir de Uruguaiana, e a guerra para a destruição das reduções. Eles foram se defender e num ataque não foi nem ao exército, foi a uma patrulha do exército que ia inclusive à busca do gado das missões para servir de alimento para os 6.000 soldados que vinham avançando, comiam algum boi cada dia. Então Sepete Araju comandou um grupo e ali no combate com essa patrulha morreu. Isto para, a partir do famoso Moacir Flores, historiador de renome, dar algum esclarecimento a respeito. E me parece que a palavra "esta terra tem dono" não cabe na conceituação indígena. Para índio não existe dono de terra, como não existe dono para sol, para lua. O índio tem a concepção muito dita e valorizada no Peru, na Bolívia, La Pachamama, é a mãe geradora de tudo que existe. Para encerrar, eu quero só deixar aqui registradas algumas obras que me serviram para os meus estudos. Conquista Espiritual, de Antônio Ruiz de Montoya. É um documento escrito em 1636 e foi levado para as cortes de Portugal e Espanha, fazendo a grande denúncia da escravatura, os bandeirantes que escravizavam os indígenas. E dentro dessa obra ele registra muitas maravilhas, toda a história, a compreensão a respeito do indígena. Esta obra de Arnaldo Bruxel, Os 30 Povos das Missões. Arnaldo Bruxel é um antropólogo, é um historiador, faz um relato muito interessante e documentado sobre estes 30 povos guaranis. Seriam 7 no Rio Grande do Sul, 15 na Argentina e os outros 8 no Paraguai. A outra, Viagem às Missões Jesuíticas, Trabalhos Apostólicos, do Padre Antônio Sepp. Isso aqui é uma publicação feita pela USP, traduzindo documentários do Padre Antônio Sepp. Padre Antônio Sepp trabalhou muitos anos na redução de São João Batista. Ele foi o fundador dessa redução. Começou uma grande agricultura em São João Batista, plantou milhares de pés de algodão, que deu algodão suficiente para tecer as tangas para todos os indígenas. É uma obra extraordinária, original do Antônio Sepp, o chamado gênio das reduções jesuíticas. Ainda Colonialismo e Missões Jesuíticas, do Moacir Flores.
Outra obra dele, além daquela que eu já mostrei outro dia, é muito importante, são documentos realmente históricos. Assim eu encerro estas minhas exposições, que foram me solicitadas pela patronagem do CEPET Araju, do CTG de Santa Rosa, a quem eu agradeço muito, e a minha homenagem a esses administradores por promoverem este tipo de trabalho cultural para os sócios e toda a população de Santa Rosa.